esse meu trabalho sobre aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Então, vou começar falando sobre os aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem um átomo de carbono ao qual se ligam um grupo carboxila a um grupo amino e um hidrogênio e um grupo variável. Então, a classificação dos aminoácidos. Os aminoácidos são classificados com cadeias laterais apolares, aminoácidos com cadeias laterais polares, aminoácidos ácidos, que são os aminoácidos que possuem cadeias laterais com carga negativa devido à presença de grupos carboxila. E tem os aminoácidos básicos, que são os aminoácidos que possuem o grupo amino nas cadeias laterais. Então, essa daqui é a classificação dos aminoácidos. Esses apolares são de amarelo, os ácidos são de laranja, os básicos são de azul e os polares são de verde. Então, aqui nos apolares nós temos a glicina, leucina, triptofano, alanina, isoleucina, molionina, valina, fenilalanina, prolina. E nos ácidos nós temos ácidos asparífico e ácidos glutânico. E nas bases nós temos, nos ácidos básicos nós temos a lisina, a arginina e a hexitidina. E nos polares nós temos a serina, treonina, cristeína, asparagina, glutamina e tirosina. Então, os aminoácidos essenciais são aqueles que devem ser obtidos por meio da alimentação, devido ao fato de que o organismo não é capaz de sintetizá-los. São considerados aminoácidos essenciais a isoleucina, a leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Então aqui é os aminoácidos essenciais, que aqui dá para ver que tem a valina, a leucina, isoleucina, a fenilalina, o triptofano, lisina, arginina, histidina, metionina, treonina. Então a função dos aminoácidos. Os aminoácidos são essenciais para várias funções do nosso organismo, como a construção de tecidos, músculos, hormônios e diversos tipos de proteínas e enzimas em nosso corpo. Então, tá aqui, olha, a função dos aminoácidos, que tá aqui, que é o R é a cadeia lateral, o HN3+ é o agrupamento amínio, que é o agrupamento carboxilato ácido carboxílico, o H é o hidrogênio. Então, as proteínas são macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores, denominadas aminoácidos. Então, vamos supor que quando tem um aminoácido se unindo a outro aminoácido, essa reação vai me dar um peptídeo, que é um agregado de 2 aminoácidos. E cada momento que eu for unindo cada aminoácido, eu vou formar uma cadeia de aminoácido, a polipeptídica. A cada união de 2 aminoácidos, eu tenho a formação, a saída de uma molécula de água. Significa dizer que se eu introduzir a água, eu vou poder quebrar essa união. E aí eu vou separar em unidades menores os seus aminoácidos. A importância é que cada aminoácido, unindo-se uns aos outros, vão formando essas cadeias polipeptídicas que vão me dar as proteínas. E
hemoglobina, por exemplo, formam o glóbulo vermelho do sangue. Mas se eu tiver alteração ou entrada de um aminoácido diferente dessa cadeia polipeptídica, isso pode gerar um problema. Então, as funções das proteínas. As proteínas têm várias funções. Elas participam da estrutura dos organismos, da composição da membrana celular, e elas formam o citoesqueleto. Citoesqueleto mantendo essa estrutura da célula, e elas participam da composição de cascos, unhas e pelos dos mamíferos. Então, também as proteínas também formam enzimas, ou seja, os enzimas, na verdade, são biocatalisadores formados por proteínas e vão aumentar a velocidade de uma reação química. As proteínas são anticorpos ou formam anticorpos que são fundamentais no mecanismo de defesa do nosso corpo. As proteínas também têm função nanonormal, como é o caso do glucagon e a insulina. Então aqui dá para ver as tabelas aqui das proteínas. Aqui aparece o transporte, a estrutura, o colágeno, estonas, então a catalisa, que são os catalisadores, então albumina, canal de potássio. Então tudo isso daqui fica englobado na proteína. A composição das proteínas. Então, as proteínas são macromoléculas, quer dizer, moléculas grandes, orgânicas, formadas obrigatoriamente pelos elementos carbono, que são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e eventualmente por enxofre, fósforo, cobre e outros elementos. A estrutura das proteínas. As proteínas apresentam 4 níveis estruturais, que são essas daqui, essa daqui que é a estrutura primária, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a estrutura quaternária, que tem na estrutura primária é os resíduos de aminoácidos, na estrutura secundária é a hélice, e na estrutura terciária a cadeia polipeptídica, e na estrutura quaternária é a subunidades montadas. Então, a dessaturação proteica. A dessaturação proteica é a perda da forma tridimensional de uma proteína, que ocorre por ação de qualquer fator capaz de destruir as estruturas secundária, terciária, primária ou quaternária. Na desnaturação proteica, não há perda da estrutura primária, ou seja, os aminoácidos continuam unidos na mesma sequência. Então, como nós podemos ver, essa é a imagem daqui, que é a imagem da proteína na forma original. Então, esse outro lado tem a imagem da forma da desnaturação, que a proteína foi desnaturada. Então, nós podemos ver que as estruturas primárias não são afetadas, ou seja, ficam dos mesmos jeitos os aminoácidos. Então, vou começar agora a falar sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são maiores e mais importantes moléculas orgânicas e estão presentes em todos os seres vivos, desde os vírus até os mamíferos. Desde os vírus até os mamíferos.
Então, existem os dois tipos de ácidos nucleicos, que é o ácido desoxibonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Então, o RNA e o DNA são formados por dezenas, centenas ou até milhões de moléculas denominadas nucleotídeos, ou seja, a unidade formadora de um DNA ou de um RNA é um nucleotídeo. E esse nucleotídeo é formado pela união de fósforo, de um açúcar e de uma base nitrogenada. Então, é de uma base nitrogenada. E esses ácidos nucleicos vão formar os polipeptídeos. Então, aqui nós podemos ver que tem Então, nós vamos ver que aqui tem o DNA e tem a timina, que é do DNA, e o do RNA é uracila, que tem que dos ambos tem a adenina, a guanina e a citosina. Então, as bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas são classificadas em dois grandes grupos, que são as bases pirimídicas e as bases puricas, que são as bases purina e a base pirimidina. Então, a base purina, que dá de preto, tem a adenina e a guanina, e a pirimidina tem a citosina, a timina e a uracila. As estruturas dos ácidos nucleicos são formadas por nucleotídeos, os quais apresentam três componentes básicos: um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, como nós podemos ver, a pentose ela é um açúcar com 5 carbonos. A do DNA é chamada de desoxirribose, enquanto a do RNA denomina-se ribose. Então, aqui nós podemos ver a ribose, que é a do RNA, e a desoxirribose, que é a do DNA. Então, ambos estão aqui. Então, a duplicação de DNA. A replicação da molécula de DNA, também conhecida por duplicação ou polimerização, é um fenômeno genético que assegura a autoduplicação das informações contidas nos cromossomos, especificamente nos genes. Então, aqui nós podemos ver a duplicação do DNA nos genes, que tem a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Então, aqui nós podemos visualizar melhor que a adenina é esse ponto maior, mais comprido. Então, a timina é esse ponto em formato de uma bandeira. Então, e tem a citosina, que é essa menor. Aí tem a guanina, que é esse ponto mais redondo. Então, é formado pelo fosfato e a desoxirribose. Então, a transcrição de informação. A transcrição é um processo por meio do qual ocorre a síntese de RNA a partir das informações contidas no DNA. Então, como nós podemos observar, aqui nessa imagem, tem o RNA polimerase e tem o RNA transcrito e tem o DNA aqui. Então, o RNA polimerase e o RNA transcritos, essa é a direção da transcrição.
ou seja, essa faixa laranja, que é a direção da transcrição do RNA transcrito para o RNA polimerase. Ambos, o DNA são entrelaçados, o RNA e o DNA. Então, a referência que eu usei foi dos livros de princípios de bioquímica do Leininger. Então, eu sou Carlos Eduardo, sou da turma 2020.2. Essa foi a minha apresentação.